Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2021 e nós vamos ler as porções de textos destinadas para esse dia. Se Deus permitir, completaremos a leitura toda da Bíblia ao longo deste ano. E você não pode desanimar, pelo contrário, anime-se, leia a Palavra de Deus, pois é muito importante que ela alimente a sua alma. Para hoje, nós vamos ler os seguintes textos. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 até Êxodo 19, versículo 15. Depois nós vamos a Mateus capítulo 22, versículo 34 até Mateus 23, versículo 12. Depois nós vamos ao livro de Salmos, no Salmo de número 27, versículo 7 até Salmo 27, 14. E depois vamos finalizar com Provérbios, capítulo 6, versículo 27 até o capítulo 6, versículo 35. Lembrando que esses textos, eles estão aqui na imagem desse vídeo, você pode anotá-los, e eles também são postados lá no meu Instagram e também no nosso grupo no Telegram. Os links para o meu Instagram e também para o meu Telegram estão aqui na descrição desse vídeo. E eu te peço um favor, compartilhe esta leitura com alguém e nos siga lá nas redes sociais do Instagram para que você não perca nada daquilo que nós estivermos postando sobre a leitura da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos e eu peço que o Senhor, o Espírito Santo, abençoe a nossa leitura e que esta palavra abençoe a nossa alma. Então vamos à leitura. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava ali perto. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar e, um de cada lado, mantiveram as mãos de Moisés erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: eu
seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinha passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram com os israelitas. O povo esperou diante dele em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a ele os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie-os líderes de grupo de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões, e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, grupos de 100, 50 e de 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para a sua terra. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então, Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor chamou Moisés e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel:
Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim? Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu falar, e, assim, confiem sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor do monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas, quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia e, até lá, não tenham relações sexuais. Olha só. Agora vamos a Mateus capítulo 22, do versículo 34 até Mateus capítulo 23, versículo 12. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior grande mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Então, rodeados pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Redentor, meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder. E depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Então, Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos do que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de se sentar à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. E quando andam pelas praças,
de serem chamados de Rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que qualquer pessoa os chame de mestre, pois vocês têm um só mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser um servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Linda reflexão, né? Agora vamos no livro do Salmo, Salmo de número 27, versículo 7 até o 14, diz assim: Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira, não rejeites teu servo. Sempre fostes meu auxílio, e me deixes agora, não me abandone. Ó Deus de minha vida, Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. No livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6, versículo 27 até o 35, dizem assim: Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome? Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará recompensa alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesse dia. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que a leve ao seu coração e aplique-a na sua vida, e ela produza muitos frutos para essa vida e para a vida eterna. Lembre-se de compartilhar esta oração e lembre-se também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e também de me seguir lá no Instagram e de participar no nosso grupo no Telegram. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã na nossa próxima leitura.